Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho, como a gente leu lá no início do capítulo, a diferença de juros simples e de juros composto. E até vou mostrar um gráfico para vocês bem interessante, que está na página 53 da apostila, que até fala um pouquinho sobre equação exponencial, quem não lembra lá do primeiro ano, essa diferença aí. Quando a gente fala de juros simples, que ela é constante, tá? Então ela é uma função afim lá do primeiro ano, e o juros composto é uma função exponencial, que é justamente isso que está acontecendo aí com a curva do coronavírus, ok? Vamos lá. Então, o regime de juros simples, o início aí está na página 51 da apostila. Então ele fala assim, ó: no regime de juros simples, os juros são iguais, os juros em cada período são iguais, pois são calculados sobre o valor inicial. Tá? Quando que eles cobram juros desse tipo da gente? Quando a gente atrasa a conta poucos dias. Então, a conta de luz que atrasou poucos dias, a apostila da escola que atrasou poucos dias, a conta de água, valores que são poucos dias de atraso são cobrados juros simples. Quando, infelizmente, você vai financiar seu carro, quando você vai financiar sua casa, já estão cobrados juros compostos. E, na verdade, são série de pagamentos iguais, né? Que nós veremos aí mais para frente, mas o juros é composto, é exponencial, ele vai crescendo conforme o seu débito, certo? Então vamos lá, juros simples, quem já era aluno nosso desde o primeiro ano, viu na apostila no primeiro ano, quando a gente viu progressão aritmética, lá tinha juros simples, ok? Então vamos lá, veja um exemplo. André pegou emprestado, André emprestou R$700 para Beatriz, então ele emprestou R$700, combinaram que ela iria quitar a dívida em 9 meses. Além disso, os juros seriam simples e a taxa de 1% ao mês. Qual o valor que Beatriz deverá pagar para André, certo? Então, para quem não se lembra, tá? A fórmula de juros simples sempre será o capital vezes a taxa, vezes o tempo que isso daí ficou aplicado. Essa é a fórmula do juros simples. Aqui no nosso caso, o valor que o André empresta para a Beatriz é o que a gente chama de capital, é o quanto que ele disponibilizou para a Beatriz inicialmente, que foi R$700. A nossa taxa, ela sempre está em porcentagem. Na hora que a gente usa aqui na fórmula, essa porcentagem precisa ser transformada num número. E porcentagem é um número decimal. É 1%, tá? Então, 1% é 0,01. Só dividir 1%, tá? Isso é a minha taxa. E a Beatriz vai ficar aí com esse dinheiro, né, durante 9 meses. Então, eu quero saber quanto que ela tem que pagar de juros. O meu tempo é 9 meses. Uma multiplicação simples resolve essa continha. Então, eu venho lá, 700 vezes o 0,01. Vou deixar assim, 0,01 vezes os 700. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0. 2 zeros aqui. Eu tenho 2 casas depois da vírgula, 2 casas. Então, o que é esse 7? É os juros por mês, tá? Então, se ela ficar 1 mês, ela vai pagar 7. Se ela ficar 2, ela vai pagar 14. Se ela ficar 3, 21. E assim sucessivamente. Só que aqui nesse probleminha, ela ficará 9 meses com esse dinheiro. Aí, 7 vezes 9 é R$63 de juros. Lembrando que ela não tem que devolver só R$63 para o André, ela tem que devolver os 700 mais os 63. Esse, quando a gente junta os dois, é chamado de montante, tá? Então, montante é o meu capital mais os juros. Então, a Beatriz tem que devolver os 700 que ela pegou emprestado, mais os juros que foi de 63. Então, o montante que a Beatriz tem que devolver é 763. Isso daqui é juros simples, tá? Vão ser sempre R$7 mês a mês e você tem que multiplicar pelo total de meses que ficou com o dinheiro emprestado. Alguns alunos podem se perguntar: professora, eu posso fazer 1% de 700 e depois multiplicar pelos meses sem usar a fórmula? Pode fazer por regra de 3 também, tá? Não tem problema algum, ok? Se vocês virarem na página 52, tem um exemplo, tá? Ele até dá um exercício aqui, um exemplo.
ISPM, né? Um capital aplicado à taxa de 5% ao mês vai triplicar o seu valor em... Lembrando aqui que ele está falando que a taxa é um juros simples, certo? Uma coisa importante nesse exercício, que os alunos até acham bem interessante, esse capital pode ser qualquer valor e ele vai triplicar, entendeu? Então, tanto faz, pode ser 100, pode ser 10. Quando a gente fizer a continha, não muda. Então, a minha sugestão é, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou falar que o meu capital, por exemplo, é R$10 e vou fazer a conta. Se você em casa quiser tentar com 100, com 500, com qualquer valor, a conta dá sempre certo, tá? Então vamos lá. Ó, eu estou considerando um capital de R$10. Depois de um determinado tempo que eu não sei qual que é, ele vai triplicar. Então o montante será de 30, ele vai triplicar, certo? A pergunta é, qual foi os juros aqui? Então, eu tinha 10 e eu fiquei com 30. Então, os juros é essa diferença, são apenas os R$20, certo? Porque não é 30 que é o meu juros, 30 ele triplicou, é o meu montante. Os juros é essa diferença. Então, a fórmula é juros, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Os juros é 20. O capital aqui, 10. A minha taxa aqui, ó, é de 5%. Lembra que não pode colocar em porcentagem aqui, então tem que dividir 5 dividido por 100 dá 0,05. 0,05 vezes o tempo. Aí nós vamos lá, 10 vezes 0,05. Multiplicando isso, vai dar 0,5, vai dar meio. O tempo, então, será igual 20 dividido por 0,5, né? Vou apagar aqui em cima, lembrando que o vídeo é gravado, só para eu usar o espaço para eu poder fazer esse cálculo, tá? Também você tem essas informações na página 51 da apostila. Então, eu venho lá, 20, vou dividir por 0,5. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Nenhuma. Então, eu tenho que acrescentar, tá? Então, na verdade, eu tenho 200 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 nada, abaixo 0. Então, aqui eu tenho um total de 40 meses, tá? Aí eu vou nas alternativas. 40 meses seriam 3 anos e 4 meses. 3 anos é 36 meses e 4 meses, ok? E então, né, 40 meses, 3 anos e 4 meses, ok? Um ano, 12 meses, 24, 36. Então, 40 meses equivale aí a 3 anos e 4 meses. Alternativa E. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre juros compostos. O juros composto também está na página 52 da apostila. Ele faz até ele desenvolve aí como é que se chega na fórmula do juros composto, tá? Pra gente, o que compensa mesmo é que vocês entendam, né, que o juros composto, a gente costuma dizer que é juros sobre juros. Então, eu vou calculando, não dá para fazer por regra de 3. Como eu disse para vocês aí no início, ela é exponencial, tá? Então, ela não é uma conta que a gente faz com regrinha de 3. Tá? Infelizmente, não dá para fazer juros compostos com regrinha de 3. Outra coisa importante de se destacar de juros composto é que, como a gente fala de exponencial, então vamos supor que se o expoente for 8, então é 1, alguma coisa vezes 1, alguma coisa vezes 1, alguma coisa 8 vezes, então esse expoente eu forneço para vocês na hora de uma prova, se for no Enem também, porque vocês estão sem calculadora, tá? A calculadora de vocês faz essa conta, né? Mas lá na hora do Enem, como não pode ter calculadora, então se o expoente for muito alto, eles fornecem para vocês esse expoente, ok? Então vamos lá, página 52, essas informações aqui, tá? Então deixa eu só anotar aqui, página 52. No regime de juros compostos, os juros em cada período são calculados sobre o valor do início desse período. Quando um capital é aplicado a uma taxa de juros composto fixa em cada período, temos os resultados a seguir. Então, ele vai considerando aqui mês a mês. Então, ele fornece aqui no final essa seguinte fórmula para a gente de juros composto. Montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado no tempo, tá? Os juros compostos são chamados de juros sobre juros. O tipo de juros mais utilizados em transações financeiras
Por isso, a partir de agora, quando não estiver especificado, estaremos falando de juros compostos. Hoje em dia já tem um pouco de briga sobre isso. Eles falam que a gente tem que dizer se é juro simples ou se é juro composto no exercício para que o aluno possa saber diferenciar, ok? Então ele fala assim, uma pessoa faz uma aplicação de R$12.000 em uns juros de investimento que rende 2% ao mês. Qual é o saldo disponível após 3 meses? Então, qual é o saldo disponível? Diferente da outra pergunta, qual é os juros? Aqui eu quero saber quanto que vai ter na conta dessa pessoa após 3 meses que esse dinheiro ficou aplicado. Então, eu venho lá, montante é igual ao capital, 1 mais a minha taxa elevado a t. Por isso que é uma função exponencial, como eu disse para vocês, tá? Montante é igual ao capital é 12.000, 1 mais a minha taxa. Lembra, gente, a taxa tem que ser sempre dividida por 100. Então, 2% é 0,02. 0,02. Elevado a t, que no caso aqui é 3 meses. Primeiro eu vou somar o que está dentro do meu parênteses, tá? Então, 1 mais 0,02, 1,02 elevado ao cubo. O que é isso? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 3 vezes 1,02. Aqui, gente, quando vocês realizarem isso na calculadora de vocês, vai dar 6 números depois da vírgula. Então, a gente vai padronizar hoje, sempre utilizaremos 4 números depois da vírgula. Então, eu vou até anotar aqui, ó, dá 1,0612. Depois, na aula remota, eu vou falar um pouquinho como conseguir isso direto na sua calculadora, sem precisar ficar multiplicando 1 vezes 0,2, 1 vezes 0,2 e 1 vezes 0,2, 3 vezes. Eu vou ensinar um atalho aí na calculadora, mas vou deixar isso para a aula remota, tá? Fazendo essa multiplicação, olha só, vou deixar aqui, ó. É 12, isso. Na apostila, ele colocou 6 números, mas não há necessidade, tá? Na aula e na prova, nas atividades, apenas 4 casos já é mais que suficiente, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12, subiu 1. 2 vezes 0, 0. Com 1 que subiu 1. E 2 vezes 1, 2. Sinalzinho de mais. Aí aqui é 1 vezes 2, 2. 1, 6. Nossa, peraí, gente, que essa conta não coube no meu espaço. Vamos um pouquinho mais para lá. É 1,0612 vezes os 12.000. Deixei os 3 zeros aqui para fora. Ixi, a minha linha ficou totalmente torta. Aqui. Pronto. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Subiu 1. 2 vezes 0, 0. Com 1 que subiu 1. 2 vezes 1, 2. Sinalzinho de mais. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Aqui, ó, 1, 2, 3 zeros. 4, 4, 3, 7, 2, 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 4. Então, eu tenho que pôr essas 4 casas depois da vírgula. Vai ficar aqui a vírgula, tá? Então, vai ficar 12.734,40 centavos. 12.734,40 centavos. Se vocês olharem na apostila, na página 52, tem uma pequena diferencinha, deu de 50 centavos. Por quê? Porque ele usou 6 casas depois da vírgula, mas pra gente 4 casas é suficiente, ok? Então, se eu perguntasse aqui qual que é os juros, se eu tinha 12.000 e eu aumentei para 12.734,40 centavos, os juros é os 734,40 centavos. Ok? Juros simples, juros composto, a diferença aqui é que o tempo no juros composto é exponencial e no juros simples o tempo é só multiplicado. Ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, façam os exercícios e até o próximo vídeo, galera!